Nesse vídeo, vou mostrar para vocês a interpretação de um circuito elétrico. O circuito elétrico ele nada mais é do que a interligação de vários componentes de forma a permitir a circulação da corrente elétrica. Vou começar com um circuito simples aqui, com uma lâmpada. Este circuito ele é simbolizado, como nós já vimos a parte da simbologia. Aqui eu tenho uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação, para o exemplo que eu irei utilizar aqui, será uma fonte de 12 volts, tá? Mas é uma fonte de alimentação. Eu tenho um fusível, o interruptor, a lâmpada e aqui eu tenho a ligação ao terminal negativo, tá? Isso é a simbologia de massa, tá? Utilizada entre as montadoras. É comum reconhecer também algumas literaturas onde o terminal negativo ele pode estar representado dessa forma. No entanto, está acontecendo uma migração natural para a simbologia universal, que o massa automotivo ele é representado por isso, e essa ligação aqui fica para a terra residencial. Vou mostrar para vocês a interpretação do circuito elétrico e as medições que nós vamos efetuar nesse mesmo circuito. Então, todo diagnóstico ele deve começar por a medição de tensão da fonte de alimentação. Então, a fonte de alimentação, eu vou simbolizar que a medição de tensão, aqui é um símbolo do voltímetro, eu vou ligar o meu voltímetro ao borne positivo, uma ponta de prova, e a outra ponta de prova ao borne negativo. Essa simbologia da fonte, o traço grande representa que isso é o potencial positivo e o pequeno que é o potencial negativo. Será realizada essa medição. Nós realizaremos a medição de tensão no interruptor, então, voltímetro. Medição de tensão no interruptor, com o circuito aberto e com o circuito fechado. Ok? Por que nós vamos realizar a medição do interruptor com o circuito aberto e depois com ele fechado? Pelo simples fato que, com o interruptor aberto, se o fusível está bom e a fonte está alimentando, eu vou ter positivo nesse ponto e vou ter negativo retornando pela lâmpada até esse ponto do relé. Não quer dizer que isso aqui seja um terminal negativo, mas ele será um retorno de negativo pela lâmpada. Se não tiver esse retorno, significa que a lâmpada está com o filamento queimado, está danificado, precisa ser substituído. Então, você reduz o processo de diagnóstico, reduz o tempo. Então, essa medição de tensão nós vamos medir com o circuito aberto e com o circuito fechado. Outro ponto importante, com o circuito fechado, a tensão aqui deve ser 0 volt. Se der algo diferente disso, significa que o interruptor está com contato provocando uma resistência à passagem da corrente elétrica. Isso vai causar aquecimento do interruptor e vai provocar danos ao circuito elétrico. E a outra medição que nós vamos efetuar é a medição de tensão sobre o consumidor. Então, nós vamos efetuar a medição de tensão sobre o consumidor. Com o interruptor aberto, aqui obrigatoriamente precisa ter 0 volt, com o interruptor fechado, tudo estando ok, preciso ter tensão da fonte. Não vai ser exatamente igual, porque existe uma pequena perda no cabeamento. Quanto maior for o cabeamento, maior vai ser essa perda. Então, existe uma diferença entre tensão da fonte e tensão do consumidor. Analisando esse mesmo circuito sobre a bancada, nós temos a fonte está sendo representada por esses dois terminais aqui, positivo e negativo. Aqui eu tenho um fusível de proteção do circuito, um interruptor, a lâmpada, que é o elemento consumidor, e fechando o circuito ao terminal negativo. Se tudo estiver ok, ao acionar o interruptor, a lâmpada acende. Então, o funcionamento está inicialmente em perfeitas condições. Agora vamos realizar as medições. Com o multímetro para medir tensão contínua, vou com as duas pontas de prova medir tensão da fonte de alimentação.
Então, borne positivo no positivo, borne negativo no negativo. Perceba que o circuito está todo ligado. Eu encaixo as pontas de prova por trás dos conectores. Isso representa uma ligação em paralelo ao circuito. Ou seja, a forma correta de medir tensão elétrica de um circuito é com a medição em paralelo, sem desconexão de nada. Tensão da minha fonte, 12,99. Então, minha fonte está sendo alimentada corretamente. Está alimentando o circuito corretamente, né? Ok. Agora, um questionamento. E se inverter as pontas de prova no momento da ligação? Qual é o evento que isso provoca? Vou inverter. Podemos notar que o valor é o mesmo. A única coisa que mudou foi que apareceu um sinal negativo aqui no display do meu multímetro. O que significa que o multímetro digital, para medição de tensão, se você inverter polaridade no momento da medição, o único evento que isso provoca é aparecer um sinal negativo, dizendo que o positivo não é aquele ponto onde você colocou o terminal, a ponta de prova. Isso é interessante para sabermos, por exemplo, para provarmos o percurso da corrente elétrica. Então, o multímetro ele considera o percurso convencional da corrente elétrica, onde ela sai do positivo e retorna para o negativo. Então, o multímetro digital ele considera isso, não só o automotivo, qualquer multímetro digital. Ok. Então, medi tensão na fonte. Agora eu vou efetuar a medição de tensão no interruptor com a lâmpada apagada, que significa que o interruptor está com o circuito aberto. Ponta de prova preta por trás do terminal, ponta de prova vermelha também por trás do terminal. Tenho aqui a tensão elétrica de 12,99. Eu já garanto com isso que a lâmpada está com o filamento perfeito. Isso pode ser provado ao remover a lâmpada. Se eu remover a lâmpada, vou voltar aqui o contato elétrico, eu tenho apenas aqui uma oscilação de tensão de repouso, né? Do multímetro está em repouso, não está medindo nada, ok? Então a lâmpada ela representa que é um elemento de condução nesse momento. 12,99. A outra medição que nós vamos efetuar é com o interruptor fechado, com o circuito fechado. Com o circuito fechado, podemos notar aqui que a queda de tensão do interruptor está sendo de aproximadamente 6,3 mV. Quanto mais próximo de zero, ou zero, isso significa que o interruptor é melhor. Tá? Se tem uma queda de tensão, então existe um consumo de corrente elétrica nos contatos do interruptor. E isso representa que, se esse consumo for alto, isso vai aquecer e vai danificar os terminais elétricos e o componente. A outra medição será a tensão sobre o consumidor. Então, a ponta de prova preta, vou colocar aqui no negativo do próprio consumidor. E a ponta de prova vermelha no positivo do próprio consumidor. Nesse momento está marcando zero. Quando acionar o consumidor, eu vou ter aqui 12,65 volts, 12,65. Então a tensão ela é um pouco menor do que a da fonte. Existe uma perda no caminho. Pequenas perdas somadas faz com que tenha essa diferença de tensão entre a fonte e o consumidor. Se por eventualidade, numa condição dessa, onde eu estou medindo tensão sobre o consumidor, eu tivesse 12,65 e o componente não acende, isso representa facilmente que o componente está, no caso a lâmpada, que é o consumidor, ele não está funcionando corretamente. Dando continuidade no nosso diagnóstico, vou mostrar para vocês que quem determina a corrente elétrica que vai circular pelo circuito é o consumidor e não a capacidade que a fonte tem de entregar. Tá? Então vou realizar a medição de corrente elétrica deste circuito. Vou remover o borne vermelho
de medição de tensão, vou colocar aqui no 10A, que é a medição de corrente elétrica. Para a medição de corrente elétrica, eu preciso inserir o meu amperímetro, integrado ao meu multímetro, né, o meu amperímetro, no circuito. A corrente elétrica vai circular por ele para poder ele ter capacidade de medição de corrente elétrica. Vale reforçar que eu só vou medir essa corrente elétrica porque eu sei que a corrente com esse consumidor ela não vai chegar a 10 amperes. Se eu não sei a capacidade, a corrente que circula no circuito, eu não posso utilizar o multímetro, podendo levar a danificar o equipamento. Então, coloquei no campo 10A, o meu seletor está aqui no Azinho de corrente elétrica, contínua, está escrito DC aqui no meu display. Vou desconectar o circuito e vou colocar o meu amperímetro em série no circuito. Ou seja, para a medição de corrente elétrica, eu preciso que o amperímetro esteja em série com o circuito elétrico. Vou acionar o interruptor. E aí podemos notar aqui a corrente elétrica desse circuito. 1 ampere, 705 miliamperes. 1,7 ampere. Isso é a corrente que circula por esse circuito. Só para provar que quem determina a corrente que circula no circuito é o consumidor, vou remover essa lâmpada, que depois vocês vão calcular a potência, e vou inserir essa outra lâmpada com a potência inferior àquela primeira. E podemos notar a corrente elétrica desse circuito agora, 364 mA, 0,364 ampere. Então a corrente elétrica é bem menor. Isso prova que quem determina a corrente elétrica que circula no circuito é o consumidor.